Pessoal, nós vamos falar agora sobre puerpério. O seguinte, esse material vai ser um material muito pesado, tá? É um material que eu estou disponibilizando ele pela internet para poder eu mesmo estar ouvindo essas aulas de repasso quando eu não estou estudando. Então vai ser uma chuva de informações aqui, ok? Se não aguenta, pula e passa para um vídeo mais tranquilo aí. Vamos lá, puerpério. Ele é classificado em imediato, tardio e remoto. Imediato até o 10º dia, o tardio até o 15º dia e o remoto até a partir do 45º dia, com o término tá aí imprevisto, então a partir do 45º dia. Isso vai depender de quais manifestações que pode estar envolvido nesse puerpério aí. Bom, primeiro a gente precisa saber sobre o PSSI, que é a primeira semana de saúde integral. Isso é uma iniciativa por parte do governo, é uma estratégia em saúde que vai garantir aí uma triagem neonatal, uma triagem auditiva, checar a vacinação da BCG e da hepatite B, vai avaliar o aleitamento materno e vai garantir aí uma atenção à mulher e ao recém-nascido no pós-parto imediato e um acompanhamento até 24 semanas. Beleza? Bom, se essa criança, esse recém-nascido, perdão, é um recém-nascido que é considerado de risco, deve estar retornando para a primeira consulta até 3 dias após a alta. Porque o ideal é que a primeira consulta entre o 7º e o 10º dia e a segunda consulta ali entre 42 e 45 dias. Então, dentro dos objetivos desse projeto aí da primeira semana de saúde integral, vai avaliar o estado da mulher e do recém-nascido, vai orientar e apoiar a família sobre a amamentação, confirmar sobre o método anticoncepcional, sobre a interação entre mãe e recém-nascido, identificar situações de risco. A gente vai falar quais são situações que essa criança está em risco. Aproveitar e já falar de uma vez, ok? Então, quais são elas? Essa criança nasceu com menos de 2,5 kg. Se ele precisou ficar internado, se ele mora em áreas de risco, se a mãe tem menos de 16 anos, se a mãe é analfabeta, se não tem fonte de renda, se a mãe é portadora de deficiências ou distúrbios psiquiátricos. Tudo isso aí é considerado risco para esse recém-nascido. Ok? Sobre a consulta, então, até 42 dias pós-parto, agendar a próxima consulta. Dentro da anamnese da puérpera, o que a gente tem que ver? O cartão da gestante, as condições da gestação, como que foi o parto, se houve intercorrência, se recebeu o acolhimento e se está fazendo uso dos medicamentos iniciais, no caso aí, né, ferro, ácido fólico e vitamina A, quando indicação. Ok? Sobre a avaliação clínico-ginecológica, você vai avaliar aí o psíquico da mulher, você vai avaliar outros pontos aí, que se tem a pega tá incorreta do mamilo, se tem fissuras ou rachaduras, se tem mama engurgitada, se tem mastite, se está ocorrendo uma ordenha manual por necessidade. Beleza? Ok. Então, sobre o anticoncepcional, nós temos o método LAN. Método amenorreia da lactação, que consiste no princípio de quem está amamentando vai bloquear o eixo e vai gerar aí, né, uma indução hormonal de prevenção. Porém, a recomendação é anticoncepcional, podendo ser o DIU na hora ali, no momento do parto, pós-parto, sem contraindicação, claro, por exemplo, infecção não pode entrar com o DIU.
ou 4 semanas após. Ou no caso, o anticoncepcional à base de progesterona pode ser o injetável trimestral, porque o injetável mensal não pode, que ele é a base de tem progesterona e estrogênio. Esse estrogênio pode comprometer a lactação. Então orienta-se sobre esse anticoncepcional de começo. Aqui, nesse mundo perfeito, tem o método LAN, que é orientar a mostrar para a mãe a importância de produzir essa amenorreia da lactação. Beleza. Sobre o ferro. Toda gestante tem que receber 40 miligramas de ferro, 40 miligramas de ferro elementar por 3 meses após o parto para aquela puérpera que está sem anemia diagnosticada. Quais são as próximas condutas, segundo o novo protocolo do Ministério? No segundo, no quarto, no sexto, no nono, no 18º e no 24 mês de vida tem que acompanhar essa gestante ainda, ok? E aqui a gente está considerando que vai ter as consultas de puericultura, que a puericultura é aconselhado uma consulta mensal até os primeiros 12 meses. A gente vai falar disso lá para frente, ok? Sobre contraindicações da amamentação, absoluta é HIV, né, e distúrbios graves de consciência desta mãe. Beleza? Então, essas são contraindicações absolutas. As contraindicações neonatais, elas são contraindicações transitórias. Pode ser, por exemplo, alteração de consciência, uma prematuridade aí e tal. Agora, quando essa criança, essa mãe tem HIV, no caso, deve, por conduta, fazer o enfaixamento das mamas, com o uso de sutiã bem apertado e o uso da cabergolina para inibir a lactação, ok? Sobre licença maternidade, esta mãe tem direito a uma licença maternidade a partir do 8º mês de gestação por 120 dias após o nascimento, ou seja, ela vai ficar um mês antes da gestação como licença maternidade e ela tem essa licença maternidade corresponde a 120 dias após o nascimento do seu filho, sem prejuízo de emprego, salário e os demais benefícios. O médico vai afastar. E sobre a amamentação, a gestante tem direito assegurado de 2 descansos de meia hora, 30 minutos, durante a jornada de trabalho, para amamentar o seu filho até completar 6 meses. Bom, sobre os transtornos no puerpério, nós temos 3 transtornos. Nós temos a tristeza puerperal, também chamada de baby blues, que é um transtorno que ocorre entre o 3º e o 4º dia de puerpério, choro, flutuação de humor, irritável, e isso tem uma remissão espontânea. Os fatores que vai fazer predisposição para esse baby blues, essa tristeza puerperal, é doença familiar, antecedentes pessoais ou familiares de depressão. A diferença é que acontece ali no 3º, 4º dia de parto. E é o mais comum, é o mais prevalente. Agora, se essas manifestações aparecem ali a partir da 2ª, 3ª semana de gestação, e aí tem sinais de pesadelo, insônias, ideias suicidas, né, perda do interesse sexual, nesse caso nós estamos diante de uma depressão puerperal ou depressão pós-parto. Essa depressão puerperal ou depressão pós-parto, ela está relacionada ao quê? A falta de apoio do parceiro, uma gestação não planejada, a morte do bebê, tudo isso vai favorecer essa depressão. E aí, nesse caso, tem que ter um atendimento, um plano terapêutico singular, ações de prevenção
e temos que considerar aplicar o screen de depressão aí. Se são 10 perguntas e dentro das respostas, se tem uma pontuação maior ou igual a 12 ou 13, essa pessoa é considerada como depressão pós-parto, que é considerada uma depressão maior. E a abordagem geral vai desde aspectos biológicos, como promover um sono de qualidade, como aspectos psicológicos, uma psicoterapia individual ou em grupo, até mesmo o tratamento farmacológico. Qual é o melhor medicamento? É a sertralina. Ele é o mais indicado para quem está, essa mãe que está amamentando. Mas o transtorno pós-parto, essa depressão pós-parto, ela acontece numa prevalência grande dentro de quem já tem história de depressão. Então, às vezes, já está fazendo uso de fluoxetina ou fazia uso de fluoxetina, então acaba recomendando aí manter essa fluoxetina, ok? Mas o mais indicado é a sertralina para essas mulheres devido à lactação. Ainda existe o transtorno psicótico puerperal, que é a mulher que está tendo delírios, agitação psicomotora, vendo vozes, alguém conversando na cabeça dela. Então isso aí é o transtorno psicótico puerperal. Esse transtorno psicótico puerperal, ele tem que ter um acompanhamento de perto dessa, essa puérpera, tem que ser considerado entrar com os medicamentos também, fluoxetina ou paroxetina, isso deve ser considerado, não pode deixar de considerar o uso aí da fluoxetina e da sertralina, sertralina, fluoxetina e sertralina. Fechou? Quais são as complicações do puerpério? TVP, depressão, hemorragias, são todas complicações aí. Sobre a rede cegonha, o que é a rede cegonha? A rede cegonha é uma rede de cuidados para garantindo o direito de planejamento reprodutivo, atenção humanizada à gravidez, ao parto, ao puerpério, bem como essa criança até 24 semanas. Essa rede cegonha, ela é baseada em 4 componentes. Quais são esses 4 componentes? Pré-natal, parto e nascimento, puerpério e atenção integral à saúde da criança, e a logística, o sistema logístico de transporte sanitário e regulação, que garante um transporte seguro para essa gestante, e se é um recém-nascido de alto risco, o SAMU cegonha. Então, dentro dos objetivos dessa rede cegonha, é acompanhar desde o planejamento familiar uma gestação, até essa criança de 0 a 24 meses, ou seja, 2 anos. Isso vai garantir, dentro das diretrizes da rede cegonha, garantia do acolhimento, garantia de boas práticas, garantir uma vinculação da gestante a uma UBS. Então, é isso, só isso tudo. Beleza.